irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A graça e a paz para todos vocês e para todos que estão nos assistindo nesse momento, todos nossos amigos que estão nos assistindo. Nós estamos iniciando mais um culto da Igreja Batista Nova Aliança, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E através desse culto, nós também queremos dizer a Deus o quanto nós somos gratos a Ele pelo amor que Ele tem por nós, pelo cuidado, pelo zelo, pela proteção que Ele tem nos dado. Só temos que agradecer a Deus. E eu quero também lembrar aos irmãos que nós temos tido um estudo com o pastor sobre o plano perfeito de Deus. Ele tem falado sobre esse tema. E esse plano fala do amor dele por nós, ao ponto dele ter dado o filho dele por nós, derramou sangue puro, sem pecado lá na cruz, né? E eu gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo 1 João 4, de 9 a 11, que fala sobre este amor de Deus. Diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Glória a Deus, irmãos, por esse amor. É uma dádiva, é um presente, esse amor de Deus sobre cada um de nós. Ainda dentro dessa temática, o pastor vai estar falando hoje sobre por que Jesus precisou morrer na cruz pelos pecadores. Esse é um assunto que muita gente realmente questiona, né? Se ele teve que morrer na cruz, por que ele teve que morrer na cruz? E hoje nós teremos essa palavra pelo pastor. Seguindo, nós teremos uma oração pela nossa irmã Ana. Depois teremos um texto bíblico com a irmã Flávia, lá em Isaías 53, de 1 a 12. Depois teremos a mensagem com o nosso pastor e, em seguida, uma mensagem musical com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Irmãos, fiquem em paz e até mais. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do Teu altar para Te agradecer, Senhor. Queremos nos achegar a Ti, Senhor, para Te exaltar, para Te adorar, Pai, para Te agradecer, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Nesse momento eu Te peço, Senhor, tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que não Te agrade, Pai, tudo aquilo que impeça, meu Deus, de sentirmos a Tua presença, Senhor, seja a angústia, a tristeza, as preocupações. Que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, a cada dia. Nós Te agradecemos, meu Pai, porque em tudo que está acontecendo, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nesse momento eu Te peço, meu Deus, pela Igreja Batista Nova Aliança. Visita a nossa igreja, Senhor. Visita os membros da igreja, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar. Se alguém tiver com alguma enfermidade, meu Deus, que o Senhor venha curá-lo. Se alguém que tiver com algum vírus, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, dar saúde e dar cura, Senhor. Visita nossos familiares, Pai. Abençoa cada familiar, meu Deus, da Igreja Batista Nova Aliança, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a vida de minha família, Senhor. Nesse momento nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Te agradecemos, Pai, pelos livramentos vistos e não vistos, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, meu Deus, que estamos passando por um momento difícil, mas nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor. Seja com os médicos, Senhor, dá sabedoria a eles para eles lidarem com essa situação, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Tudo é no Teu tempo, Pai. E nós Te agradecemos por isso. Nos abençoa, Pai, para que tudo isso acabe logo, para voltarmos, meu Deus, a ter nossos cultos, a nós nos encontrar, Pai, com nossos irmãos. Nós Te agradecemos, Pai, que esse culto, meu Deus, online venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome. A gente não pode estar presente, meu Deus, uns com os outros, mas estamos online, em uma só voz, em um só pensamento em Ti,
Pai, te engrandecer, louvar e engrandecer o teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Abençoa a todos, Senhor, que nós possamos ter um ano, meu Deus, diferente do ano passado, que tudo isso venha a acabar, Pai. É isso que nós te pedimos, confiante no Senhor. Glórias ao teu santo nome, Pai. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Nós sabemos que o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, é o médico dos médicos. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Amém. A graça e a paz, irmãos. Temos uma leitura bíblica que está no livro de Isaías, capítulo 53, versículo do 1 ao 12, que diz: Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele. Para que o desejássemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo. Ele foi atingido, e puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda ele nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada um de nós. Graça e paz, irmãos. Estamos juntos mais uma vez. É uma alegria estarmos unidos em oração, adorando o nosso Deus, estudando a palavra em comunhão. E hoje nós queremos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o plano perfeito. Deus nos ama e tem um plano perfeito para as nossas vidas. E hoje nós queremos trabalhar com o tema: por que Cristo precisou morrer pelos pecadores? Nós pensamos, conhecendo todo o projeto de Deus, o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade, nós pensamos, ao estudar a Escritura, exatamente nesse ponto. Nós paramos aqui, porque Cristo morreu, precisou morrer pelos pecadores. Essa é uma indagação que ecoa em nosso coração. Porque Deus não tem um outro plano, ele só tinha um plano. Hoje nós sabemos que esse plano é perfeito. Não havia um plano B. O único plano, o único projeto de Deus
para a salvação da humanidade está no fato, como Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. E esse versículo diz que Deus prova o seu amor para conosco exatamente neste fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Somente esse texto já responderia essa questão: por que Cristo precisou morrer pelos pecadores? Nós queremos ver um segundo texto, que vai ser o texto básico para a nossa meditação, que está em Romanos, no capítulo 5, de 19 até o 21, que trazem as seguintes palavras: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 5, 19 a 21. Então nós queremos responder essa questão: por que Cristo precisou morrer pelos pecadores? Deus não tinha outro plano. O único plano de Deus, ou a única alternativa, nada diante da gravidade do pecado, nada era suficiente, era capaz para satisfazer a justiça de Deus, quando Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, se tendo pecado o homem se afastou de Deus, se no momento em que o homem, o primeiro homem, Adão, contraiu o pecado, isso constituiu razão suficiente para que esse homem não mais pudesse ter acesso a Deus. O homem estava afastado de Deus. Então, o pecado gera a morte, e a morte em dois aspectos. O primeiro aspecto é a morte espiritual. Esse texto nós acabamos de ler e diz: porque como pela ofensa de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, diz o texto. Então, quando a gente fala de morte espiritual, significa que no ato da criação, ou no processo de criação, Deus, havendo criado o homem à sua imagem e semelhança, ele criou o homem perfeito. Adão era perfeito. E Deus, quando resolveu criar o homem, Adão, como coroa da sua criação, ele criou Adão de uma maneira tão especial. Ele cria Adão a partir do seu maior atributo. Nós poderíamos dizer assim, o maior atributo no relacionamento com o homem, nós podemos dizer que o maior atributo de Deus é o amor. Então Deus ama, ou Deus nos ama, ele ama o homem que é fruto da sua criação, que é obra das suas mãos. E Deus criou o homem com tanto afeto, com tanto amor, com tanto carinho, que ele deu ao homem a liberdade. Ele disse, olha, ele colocou o homem no jardim e disse: de todas as árvores do jardim comerás, mas do fruto que está no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Então, Deus criou o homem perfeito, coloca o homem no jardim, esse homem tem uma comunhão perfeita com o Criador, mas Deus estabelece limites. Ele disse que se o homem comesse daquele fruto, isso constituiria uma desobediência ao Criador. Então Deus estabelece um limite, o homem pode fazer qualquer coisa no jardim do Éden, menos desobedecer. E aí, a serpente, que era mais sagaz de todos os animais criados, vem até Eva e oferece. É assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim. E ela vai induzindo
Eva a comer. E olha, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele, vai conhecer o bem e o mal. Conhecer o bem eles já conheciam, mas eles não precisavam conhecer o mal. Então Eva tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, e Adão também comeu, e aí o pecado entrou no mundo. Por isso o texto diz que ele diz que como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, e por que não dizer todos se tornaram pecadores, porque todos pecaram. Mas, tendo o pecado entrado no mundo, o pecado gerou a morte. Deus falou com eles, certamente no dia em que dele comeres daquele fruto, certamente ele morreria. Então, primeira consequência do pecado, a morte espiritual, ou seja, o homem estava afastado de Deus. E quando Deus, na viração do dia, veio conversar com Adão, como era o seu costume, ele disse: Adão, onde estás? E Adão se escondeu. E aí Deus disse: você comeu do fruto, que eu disse que não deveria comer. E eu disse: não, a mulher que tu me deste como companheira, ela me deu e eu comi. Conversando com a mulher disse: não, foi a serpente. E nesse mesmo momento ali, em Gênesis capítulo 3, especificamente no versículo 15, quando Deus vai falar com a serpente, então Deus deu a sentença à mulher, ao homem e à serpente, e Deus fez a promessa da redenção. Então ali evidencia-se o plano perfeito para salvar o homem, que agora estava morto espiritualmente, ou seja, ele não podia mais exercer o seu direito de comunhão com o Criador, com Deus. A outra consequência do pecado é a morte física. E a palavra de Deus, quando ela diz que o salário do pecado é a morte, ela está logicamente sugerindo esses dois tipos de morte. Então o homem comeu, o homem contraiu sobre si a maldição da morte. E essa morte, que faz parte de uma lei estabelecida por Deus, se ele comesse daquele fruto, ele certamente morreria. Essa lei, ela agora impetra sobre toda a raça humana. É por isso que Jesus morreu. Ele morreu para vencer a morte e ele ressuscitou para nos dar a vida. Adão foi o primeiro homem, ele viveu 930 anos, mesmo ainda no pecado. Depois, por ocasião do dilúvio, Deus estabelece que a raça humana viveria a média de 120 anos. Então, de Noé até agora, nós não vivemos mais 900, 800, 600 anos, como Noé. No ano 600 da vida de Noé, iniciou-se o dilúvio. Então, hoje nós vivemos, nosso teto de vida são os 120 anos, as pessoas que vivem, que têm longevidade. A grande média da raça humana não vive tanto. Mas essa morte, que é a morte física, que é quando nós morremos e somos levados à sepultura, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então nós morremos fisicamente, mas é como Jesus falou em João capítulo 5, verso 24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo ou em condenação, porque passou da morte para a vida. Por isso, Jesus Cristo, como nós estamos buscando responder essa questão, porque Cristo precisou morrer pelos pecadores, foi para nos dar a vitória sobre a morte física e a morte espiritual. Primeiramente, a morte espiritual. Então nós nascemos de novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós nascemos de novo, ou seja, vencemos a morte espiritual, passamos a ter um relacionamento com Deus quando nós entendemos o plano perfeito do Pai em Cristo. E aí, tendo nascido de novo, ainda que nós venhamos a morrer, que certamente morreremos, Jesus agora vai nos ensinar sobre o vencer da morte física, ali em João, capítulo 11, versículo 25, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim
não morrerá eternamente. Então Jesus promete a ressurreição, que é o processo em que nós vamos vencer a morte física, estaremos no túmulo, mas ouviremos a voz do Filho de Deus. Daniel, capítulo 12, versículo 13, diz que vai chegar o momento, aí Deus falando com Daniel, diz: segue o teu caminho, descansa, mas no momento certo você vai ouvir a voz do Filho de Deus e vai levantar de onde? Da sepultura. Para quê? Para receber ou tomar posse da sua herança. Então, a vida eterna é isto, é ter Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Poderemos até descer à sepultura, mas na certeza de que nós levantaremos e receberemos um corpo glorificado. Por isso, o corpo de Jesus foi cravado na cruz, para que nós, pecadores, nós possamos, nesse processo de vitória sobre a morte, receber um novo corpo, uma nova esperança, uma nova vida. É o que Jesus vai chamar de vida eterna. João capítulo 17, verso 3, ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus, na sua morte, ele paga pelos nossos pecados para nos dar vida. Por isso Jesus precisou morrer. Ele tomou o nosso lugar, o lugar que era nosso, naquela cruz, por causa dos nossos pecados. Ele toma o nosso lugar e ele é cravado na cruz. Quando ele morre, é sepultado e ressuscitou, ele agora se torna a primícia, ou as primícias dos que dormem. Então Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós haveremos de morrer, haveremos de ser sepultados, mas ressuscitaremos em Cristo. Por isso, nos dois sentidos, a Bíblia está dizendo em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus morreu, ou ele precisou morrer para pagar pelos nossos pecados. A morte de Jesus, nós podemos dizer que foi uma oferta a Deus. Ele não foi sentenciado simplesmente, não foi injustiçado, não foi um mártir. Ele se ofereceu, ele se deu, ele se entregou para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo e fôssemos salvos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por isso Jesus morreu, por causa dos nossos pecados. E a morte de Jesus, teologicamente, nós podemos definir como uma vida que nasce da morte. A partir de Cristo, a vida que nós temos, não é assim que Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa vida, ela nasce da morte de Jesus Cristo naquela cruz. Ele morreu para nos dar vida. Aí Efésios capítulo 2, verso 1 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Por isso Jesus morreu na cruz, para que nós tivéssemos vida, nossos pecados fossem perdoados, nossos nomes fossem escritos no céu, no livro da vida, e nós possamos, como agora podemos, glorificar a Deus, que é tão misericordioso. O apóstolo Paulo diz que pela graça é que nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por isso ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo e voltará para nos levar. Hebreus capítulo 9, verso 28 diz que assim também Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado para os que aguardam para a salvação. Que Deus cumpra na minha vida, na sua vida, esse plano perfeito de salvação, de vida eterna, de redenção, de perdão dos pecados, para que seu nome seja glorificado
em nossas vidas e através de nós. E Deus te abençoe. Então, nós queremos agradecer ao Senhor porque mais uma vez realizamos esse trabalho, esse importante ministério, onde a palavra de Deus chegou a cada coração, ao meu coração, ao seu coração, aos nossos lares. Ore comigo nesta hora. Senhor Jesus, nós queremos te bendizer, te agradecer, te adorar por esse momento glorioso, quando a tua igreja, mesmo à distância, se reúne ao redor da cruz, se debruça diante da palavra que é viva e eficaz. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa cada lar, e que a tua graça, o teu amor eterno e as consolações do teu Espírito, Senhor, seja com todo o teu povo, agora e para todo sempre. Amém. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas